Romanos capítulo 15, nós estamos nos versículos 22 a 33. Eu gostaria de lê-los e pedir para que os irmãos todos estejam acompanhando essa leitura nas suas Bíblias. Romanos capítulo 15, versículos de 22 a 33. Nos diz assim a palavra do Senhor: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo, nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria, e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos então, meus irmãos, reler aqui no versículo de número 33, este último, que é o desejo de Paulo para com os romanos naquela ocasião, e também o desejo dele, nós queremos, para toda a igreja, e também o versículo que nós vamos reler aqui ao momento de encerramento. Vamos ler o 33 todos juntos? Vamos lá? E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã, porque o Senhor nos reuniu novamente na tua casa, a fim de termos esse momento de comunhão e de aprendizado da tua palavra. Que o Senhor esteja, Pai, falando aos nossos corações e elucidando o significado desses versículos, a fim de que possamos crescer através deles e com eles também compreender um pouco mais a teu respeito. Nós oramos, Pai, para que o Senhor possa também colocar no nosso coração este desafio de olharmos para a tua igreja como a noiva de Cristo, como algo que tem o maior título possível, pois está totalmente ligado à pessoa de Jesus Cristo. Que nós não possamos, Pai, tratar a tua igreja com desfavor, ou mesmo como se nós não fizéssemos parte dela pela fé, mas em tudo que nós trabalhemos para que ela continue crescendo, amadurecendo e aumentando o seu número para a glória do teu nome. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que nós temos diante de nós agora é Paulo trabalhando a fim de que o seu serviço na igreja de Cristo possa contemplar até mesmo aqueles que ele, propriamente dito, não tinha relação. O que nós entendemos que está acontecendo aqui em Romanos, nesse trecho, é Paulo dizendo por que ele escreveu essa carta. Na semana passada, nós dissemos, e temos repetido isso ao longo de todas as aulas, que a carta de Paulo aos Romanos é tida como um grande tratado teológico a respeito de muitos temas, e todos eles de maneira bastante elaborada, como Paulo não faz em nenhuma outra das suas cartas do Novo Testamento. Qual era o motivo desse tratado teológico? O motivo, meus irmãos, está exatamente no versículo 24. Em Romanos 15, 24, Paulo nos diz que ele planejava fazer uma última visita aos romanos, mas ele não estaria interessado em fazer essa visita apenas no que diz respeito a algo cordial, como para matar as saudades. Mas Paulo entendia, ele tinha missões naquela região. E qual era a parte do mundo daquela época que Paulo desejava alcançar? Versículo 24 nos responde essa pergunta, quando lá no comecinho nós vemos assim: penso em fazê-lo quando em viagem para a
Espanha. É bem provável, meus irmãos, que esse pedaço de terra que Paulo chamou de Espanha corresponda à Espanha que nós temos hoje no nosso mapa também. Talvez não exatamente, mas Paulo estava falando daquele trecho de terra onde se localiza a Espanha hoje também, que é como nós conhecemos hoje, o nome é Península Ibérica, né? Aquele pedacinho de terra que fica um pouquinho distante da Europa, se você vir daqui onde nós estamos para lá, e você vai perceber que ali Paulo entendia não havia uma igreja cristã constituída. Logo, ele imaginava que aquele seria o seu destino. Irmãos, uma coisa muito interessante também que Paulo diz sobre isso é o versículo 23. O versículo 23 nos fala assim, olha, não tendo já campo de atividade nestas regiões. Sabe o que essa afirmação significa? Que o único território que era conhecido do pessoal daquela época, que ainda não havia recebido uma igreja cristã, era justamente este para o qual ele deveria se dirigir, que era a Espanha. Todo o mundo daquela época já tinha trabalhos cristãos. E veja, para Paulo, o que é uma região alcançada e, por sua vez, o que é uma região não alcançada? Uma região não alcançada não é simplesmente uma região que não tem igreja. Mas Paulo considerava, meus irmãos, uma região não alcançada como um trabalho que ainda não conseguia produzir liderança. E eu sei disso justamente porque quando nós olhamos para o versículo 14, que nós demos ênfase na aula na semana passada, o que nós encontramos? Alguém poderia reler, por favor, aqui mesmo no capítulo 15, o versículo 14? Quem puder, faça essa leitura para nós. Muito bem, para Paulo, meus irmãos, esse versículo, eu defendo esse posicionamento aqui com vocês, esse versículo sintetiza o que para Paulo é um povo alcançado pelo Evangelho. Não é simplesmente um povo onde existe um trabalho cristão, mas é um povo no qual se verificam essas características que estão aí no versículo 14. O que Paulo diz aí então? Ele diz estar certo, e aqui, irmãos, nós temos que entender, Paulo escreveu inspirado por Deus, então essa certeza não é uma certeza subjetiva, não é como a certeza que a gente tem, por exemplo, que amanhã vai fazer sol, vai fazer chuva, mas é uma convicção absolutamente fundamentada de que aqueles irmãos ali daquela localidade estavam o quê? Possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, e eles estavam aptos, portanto, para quê? Para fazerem admoestações uns para os outros. Então vejam, irmãos, se você vive numa comunidade onde não existe interesse genuíno pela vida das outras pessoas, ou seja, se cada um vive para si e as outras vidas é que caminhem do jeito que quiserem caminhar, você não está numa igreja que tem bondade e conhecimento. Então perceba, a união de bondade e conhecimento para Paulo é uma união que resulta em admoestação uns para os outros, ou seja, genuínas manifestações do Evangelho de Jesus. Muita bondade sem conhecimento? Não. Muito conhecimento sem bondade? Também não. Como eu sei que no ambiente onde eu estou existe bondade e conhecimento? Quando tiver admoestação. E Paulo diz, eu estou certo a vosso respeito, meus irmãos. Então, o que é que Paulo, meus irmãos, quando pensava em missões, queria fazer? Paulo queria que na Espanha tivesse uma igreja que manifestasse as mesmas características que ele diz aqui que os romanos tinham. Então é por isso que Paulo escreve uma carta densamente carregada de termos e definições teológicas em Romanos, porque aqueles irmãos tinham conhecimento. E é por isso também que Paulo os desafia a pensar em regiões não alcançadas, porque eles tinham bondade.
Então, nós estamos engajados na obra de Deus quando nós conseguirmos aliar essas duas coisas. E eu gosto de pensar nisso, por quê? Porque para nós, meus irmãos, como é que a igreja evangélica brasileira, assim, em termos de, para não dizer todo mundo, em termos de generalização absoluta, enxerga a evangelização? E aqui eu deixo bem claro que é uma expressão que se usa e que eu tenho grandes problemas com ela. Não gosto dela e não concordo com ela. A gente costuma dizer assim, por exemplo, abre aspas, nós precisamos sair das 4 paredes. Você já ouviu isso em algum lugar? Já? Pois é. O que uma pessoa que diz que a igreja precisa sair das 4 paredes tem que fazer? O que é sair das 4 paredes? Vamos tentar pensar um pouquinho? Fora da igreja. Essa é a intenção das pessoas que usam essa frase, não é? Agora, qual é o evangelho que nós vamos pregar fora das 4 paredes? O que mais? Oi? Pois é, quando não é um, é o outro que estraga a minha surpresa, né? Mas o ponto, meus irmãos, que eu queria defender com vocês aqui, é justamente isso. O que é que se faz fora das 4 paredes que também não se faz dentro? Olha, se nós tivermos essa ideia de que evangelização necessariamente é sair, então nós temos que perguntar, por que nós devemos abrir a igreja? A gente faz o que aqui? Ah, pastor, nós estamos na escola dominical, o senhor não está vendo? Não, eu sei, mas o que nós estamos fazendo aqui? Hã? Pois é. Agora, existe uma grande... Eu acredito que isso é muito reflexo, meus irmãos, de como o brasileiro é, né? Muitas vezes nós, brasileiros, dizemos assim, não, eu sou da mão na massa. Eu sou de fazer. Eu não sou de ficar estudando, lendo, me preparando, fazendo curso. Eu sou de trabalhar. Só que existe essa dicotomia no nosso coração. Dicotomia que eu digo é essa separação, é você dizer necessariamente que estudar não é fazer, e que fazer não é estudar. Meus irmãos, não é assim que a Bíblia pensa. E a prova disso é o que o apóstolo Paulo fala dos Romanos. Antes de falar o porquê Paulo escreveu essa carta, Paulo escreve 11 capítulos de teologia. Por quê? Porque ele queria defender perante aqueles irmãos romanos o que é que ele queria fazer lá na Espanha. E eu acho que nós temos uma visão muito romântica de missões e evangelização, quando você pensa, por exemplo, no missionário, como alguém aleatório que tem a Bíblia na mão e sai pregando na praça. Não é assim. Fazer missões, segundo a Bíblia, é plantar igreja. Nós não vemos a preocupação de Paulo caminhando numa outra direção. Paulo entende que a igreja é plano central dentro da vontade de Deus para a evangelização. Nós consideramos um povo alcançado quando ele por si mesmo consegue gerar frutos de bondade, de conhecimento, e isso somado gera admoestação. Esse é o ponto que Paulo está defendendo, irmãos. Para nós, fazer missões é plantar a igreja. Nós pensamos no missionário como alguém que não tem destino, né? A gente às vezes recebe missionários e a gente ouve as histórias deles e a gente pensa, nossa, que legal. Mas ao mesmo tempo que a gente pensa, nossa, que legal, a gente pensa, eu é que nunca entraria numa vida dessa. Eu prefiro o meu cantinho, prefiro a minha situaçãozinha, prefiro eu ficar aqui, porque missionário mesmo é como se a gente dissesse que o missionário ele é um crente com um nível, com um patamar mais acima, mais elevado do que os que a gente tem aqui hoje em dia. Então, se a gente não vai lá para as missões, não se engaja nas missões, a gente não está fazendo missões. Irmãos, Paulo não vê isso. Paulo não vê assim. E é por isso que, em Romanos, Paulo demora 15 capítulos para dizer por que ele está pensando em ir até lá e escrever essa carta. Depois de tudo isso, Paulo diz, eu quero ir para a Espanha. Eu quero que essa vida que vocês romanos vivem, instruídos na palavra de Deus e com toda a bondade, fazem
em relação a isso. Bom, agora o que eu acho interessante desses termos que Paulo usa no versículo 14, Paulo não usa o termo amor, Paulo usa bondade. E aí você pode concluir no seu coração, bom, quem tem bondade tem amor, quem tem amor tem bondade. Sim, eu sei. Mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho, por que é que Paulo usa a palavra bondade, aliando bondade com conhecimento que gera admoestação, em vez de ele usar, por exemplo, amor e conhecimento? Paulo vai usar amor em outros termos, mas aqui Paulo está usando bondade. Eu queria que os irmãos pensassem um pouquinho a respeito disso. Por que Paulo usa a palavra bondade? Vamos refletir em cima disso? O que é bondade? Bondade é, definição assim, dicionário, professor Pasquale. Bondade é... Alguém disse um dia, bondade é ser bom. E o que é ser bom? É ter bondade. E ter bondade é ser bom. E o raciocínio vai assim, ad eternum, né? Agora, o que é bondade, meus irmãos? Se você fosse pegar a Bíblia, assim, o que é bondade segundo a Bíblia? Pois não. Mansidão. Uma pessoa bondosa é uma pessoa mansa. Interessante essa definição. Alguma proposta de outra adicional que nós podemos fazer? Se eu perguntar assim, quem aqui se considera uma pessoa boa, bondosa? Talvez alguns ficariam meio assim, né? Aí eu perguntaria a você, mas o que faz você pensar que você é bondoso? Tá? Lembrando, meus irmãos, que bondade é um dos frutos do Espírito, né? Então, de fato, todo cristão manifestará esses frutos. Agora, o que exatamente é a bondade? É porque a minha proposta aqui é fazer você pensar que Paulo não está vinculando o amor nessa questão. É claro que ele está aqui, de maneira implícita ou não, mas ele está aqui. Mas Paulo não usa essa palavra. Paulo não trata a igreja como uma expressão de amor simplesmente, mas Paulo trata isso como uma questão de bondade. Eu acho que isso diz coisas que talvez a palavra amor não diga. O que Paulo estaria querendo ao usar essa palavra? Alguém mais quer manifestar alguma opinião? Interessante que o texto mostra que é a bondade e o conhecimento que os tornou aptos para a administração. Se faltasse uma das duas coisas, se ele tivesse só conhecimento e tivesse bondade, também não seria capaz de administrar. Assim, o contrário. Entendi. Então, onde Paulo queria chegar com isso, meus irmãos? Que, assim, para não deixar vocês no escuro, eu vou dar mais um elemento textual. Quarta-feira eu mencionei um pouquinho sobre isso, porque tem um capítulo na Bíblia que é inteiro dedicado ao amor. Vocês se lembram qual é? Um deles, né? Toda a carta de João, a primeira, tem muitas referências a amor. Mas tem um capítulo num dos textos de Paulo que fala sobre o amor. Os irmãos se lembram qual que é? 1 Coríntios 13, né? Vamos para lá? Vamos para lá rapidinho? Porque aqui Paulo usa amor. Aqui em Romanos ele não fala de amor, mas aqui ele fala. Então eu quero mostrar para você o que Paulo está pensando a respeito disso. Vocês vão perceber que talvez seja uma coisa que você fale assim, é só isso? Mas para mim isso é um detalhe muito interessante, tá bom? Vamos lá. 1 Coríntios 13, do 1 ao 13, né, seria o capítulo, né? Mas me deixe apenas ler os versículos de 1 a 3 aqui. Versículos de 1 a 3. O texto nos diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É o mesmo autor, viu, irmãos? Paulo escreveu Romanos, Paulo escreveu 1 Coríntios. Em Romanos, Paulo usa a palavra bondade. Em Coríntios, Paulo usa a palavra amor. E aí a pergunta que eu fiz na quarta-feira aqui para vocês, para quem estava aqui, diz respeito ao seguinte: você conhece uma pessoa que distribui todos os seus bens entre os pobres e não é motivada pelo amor? Isso é possível? Uma pessoa que entrega o seu próprio corpo para ser queimado e não faz isso motivado por amor, é possível? Por que mais que alguém faria isso se não por amor? É por isso que Paulo faz um absurdo aqui. Ele usa uma figura argumentativa que é extrapolar lá no último limite para as pessoas entenderem o que ele está querendo dizer. Tem como, meus irmãos, uma pessoa entregar o próprio corpo dela para ser queimado se não for por amor? Tem como ou não tem? Mas para Paulo tem. Não tem? Porque não é isso que ele fala aqui no versículo 3? E ainda que eu distribua, como que ele termina o versículo? Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, para Paulo, as pessoas sim podem fazer essas coisas sem que a motivação delas seja o amor. Pode, porque ele diz aqui que é uma possibilidade, não é? Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Meus irmãos, o que eu disse na quarta-feira e o que eu vou dizer agora é que esse capítulo 13 de Romanos, de 1 Coríntios, é utilizado como um grande recorte em circunstâncias de casamento, né? Todo mundo gosta de falar em casamento, por exemplo, que o amor é paciente. E é muito bom e é conveniente até falar em amor ser paciente no casamento, né? Porque, afinal de contas, são duas pessoas diferentes, que pensam diferente, que estarão juntas, então um já fala para o outro assim: tenha paciência comigo. Né? Então você já está meio que tentando colocar uma defesa e um argumento para todo tipo de cachorrada que você vai fazer no casamento. Por quê? Porque o amor é paciente. E o texto ainda fala, além disso, que o amor não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não é? Então as pessoas gostam de usar isso no casamento. E eu creio, é possível. Mas o que eu gostaria que os irmãos percebessem é que quando Paulo faz esse tratado sobre amor, Paulo não tem na mente a figura do casamento. Mas esse discurso sobre amor está no meio de 2 capítulos, o 12 e o 14, que falam sobre os dons. Então, o que Paulo estava querendo aqui, quando ele falava sobre amor, em 1 Coríntios 13, era mostrar que a busca por dons na igreja não deve ser algo que vise a edificação de cada um simplesmente, ou uma projeção dos seus talentos para que você ganhe destaque. Porque se você tiver todos os dons e saber falar todas as línguas, se você não tiver amor, bronze que ressoa ou símbolo que retine. Você sabe qual que é o sentido dessa figura de Paulo? O símbolo que ressoa ou o bronze que soa ou como símbolo que retine? Você sabe o que essa expressão significa? Você sabe o que é o bronze ressoando, não? Ou o símbolo que retine? Sabe o que é um símbolo? É só você pensar numa coisa parecida com aquilo ali. Um prato de bateria. Ele é feito de um metal que quando você o ataca com as baquetas, ele produz um som. Mas esse som é alto, todo mundo ouve, mas esse som não fica reverberando para sempre. Um dia ele se desvanece. Paulo diz que saber e ter todos os dons sem amor é apenas um barulho. Que está aqui, que todo mundo ouve, mas que um dia ele cessa. Meus irmãos, amor é a busca de toda a igreja, acima de qualquer projeção de capacidade individual. É por isso que ele escreve esse capítulo aqui. Você tem que, olha só, Paulo faz uma ponte com esse tema no versículo 31 do capítulo 12. Ele diz assim, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aí Paulo diz, na busca por esses dons, tenha a seguinte mentalidade: a sua busca por um lugar na igreja não vai ser adquirida com algo que você sabe fazer, mas se você entendeu que tudo aquilo que você sabe fazer visa o amor entre nós. Então vejam, irmãos, Paulo trata a bondade como sendo aquilo que faz com que a gente se relacione para fora. E Paulo trata o amor
como se fosse aquilo que caracteriza as nossas relações internas. Então, para mim, essa é a diferença. Quando Paulo está falando sobre uma questão interna da igreja, que é a questão justamente de como os irmãos se relacionam, Paulo fala de amor. Mas quando Paulo, em Romanos, tem como contexto na cabeça a evangelização, isso não é amor, isso é bondade. Isso quer dizer, meus irmãos, que Paulo entende que a igreja deve demonstrar amor, não pregando o evangelho necessariamente, mas vivendo de forma digna dentro das quatro paredes. Por uma razão muito simples. Quando você pensa na evangelização de campo, como ir pregar numa praça ou num bairro, você tem uma vantagem a seu favor. A pessoa que está pregando o evangelho para você nunca te viu na vida. Agora, quando você está convivendo com as pessoas que já estão dentro do evangelho, o que você vai conhecer sobre essa pessoa? Você vai saber como ela é, você vai saber dos defeitos dela, você vai saber das qualidades dela, você vai ficar bravo com ela, às vezes ela vai ficar brava com você, mas o que molda as nossas relações aqui dentro da igreja, meus irmãos? É o amor. Então, sem essa de romantizar o amor, dizendo assim, nós temos que alcançar os perdidos. Não, irmãos. A igreja demonstra amor internamente, primeiro. Amor é o que regula as nossas relações internas, não externas. Porque é muito bonito dizer que a igreja sai para evangelizar, não é verdade? Mas para muita gente, o que é evangelizar? É você ir lá numa praça, você chegar para uma pessoa e falar assim, bom dia, tudo bem? Tem um folhetinho aqui da minha igreja, tá? Venha visitar, Deus abençoe, e se manda. Para muita gente, evangelização é você chegar para uma pessoa na rua e falar assim, 4 leis espirituais. Deus ama você e tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Deus quer salvar você em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Creio, ótimo, então Deus abençoe você. Vamos para o próximo. Para muita gente, evangelização é isso. Trabalho de campo é isso. Para Paulo, meus irmãos, é algo totalmente contrário. Porque Paulo tem o pressuposto de que a igreja é exatamente o que Deus quer que aconteça quando as missões começarem a dar resultado. Uma missão bem-sucedida, num ponto de vista pragmático, é uma missão na qual conseguiu-se criar uma igreja. Para que as pessoas aprendam a conviver e a demonstrar o quê? Amor. Então, a bondade de Deus, meus irmãos, é aquilo que faz com que Deus alcance pessoas. Mas quando Deus alcança pessoas, Deus não as deixa lá na casa delas, lá no contexto delas, para que elas se reúnam uma vez por semana para adorar coletivamente. Paulo quer que a igreja conviva. Paulo quer que a igreja demonstre amor ali, entre ela mesma. E é por isso que redes sociais, por exemplo, não são um bom parâmetro para a gente definir se um casamento vai bem ou não vai bem. Eu digo isso porque esses dias eu estava conversando com um adolescente que está namorando, mas tem uma crise lá no namoro dele, e aí eu penso assim, uma vez eu falei para ele, cara, mas vocês postam tantas fotos, você e sua namorada juntos, eu te amo para cá, eu te amo para lá, você é o chuchu mais bonito da horta, você é isso, você é aquilo, e como que eu vou olhar para isso e você está falando para mim que agora vocês estão em crise? Aí ele fala assim para mim, não, sabe o que é, João? É meu amigo, então me chama pelo nome, não pelo título, né? É que essas coisas todas é como se eu tivesse assim, tentando disfarçar uma imagem para que as pessoas não venham perguntar para mim se está tudo bem. Então a pessoa olha as fotos, vê os dois apaixonados, está tudo bem, que ótimo, está tudo uma beleza. Aí as crises internas deles só eles conhecem. Meus irmãos, a igreja também não pode viver só com isso. Não, porque o discurso é um discurso bonito, né? Porque é exatamente para mim a grande falha de quem tem um pensamento político mais para a esquerda. Porque eles dizem assim, o Estado tem que cuidar de todo mundo. Porque o Estado deve, com as suas políticas sociais, alcançar as pessoas, sim. Só que o Estado tem o dinheiro dele por meio dos impostos, né? Por que eu não vou lá com o meu dinheiro e dou um cobertor para um pobre? Por que eu tenho que exigir que o Estado faça isso? É por isso, irmãos, pinceladas políticas, tá? Se você for olhar a Bíblia, você vai perceber o seguinte. Na Bíblia, um projeto assim de sociedade bíblica é assim. O Estado, o governo, serve para a aplicação de leis e fazer justiça. A igreja serve para cuidar dos outros. Não é o Estado que cuida do pobre. É a igreja que cuida do pobre.
Não é função do Estado ter política social, é função da igreja. Tá bom? Agora, qual é o grande problema, meus irmãos? E eu aqui, eu não estou querendo fazer nenhuma crítica velada, nem por trás dos panos, eu estou querendo que você pense um pouquinho. Qual que é o grande problema de políticas públicas feitas pelo governo, tipo um Bolsa Família da vida? Se uma família está inscrita no Bolsa Família uma vez e ganha lá um dinheirinho mensal, o que vai acontecer com essa família? Ah, pastor, não fala de governo. Tá bom, vamos falar de igreja então. Vamos falar que aqui na igreja nós vamos fazer um programa de distribuição de cesta básica e nós vamos incluir 5 famílias. O que essas 5 famílias correm o risco de virarem da igreja? Bolsa não, cesta. Bolsa é o governo, né? No máximo a gente dá uma sacolinha, bolsa não. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é o seguinte: quando você quer demonstrar amor apenas com esse tipo de ato, do tipo assim, dar uma cesta básica, o que as pessoas vão fazer? Eu não vou dizer que vão fazer, mas o que elas correm o risco de virar? Dependentes. Então, principalmente se for brasileiro, né? Ah, vai entrar um dinheirinho todo mês aí? Então por que nós vamos trabalhar? Vamos continuar a nossa vida. E aquele lá é bom, viu? Aquele lá me ajuda muito, aquele lá gosta de mim, aquele lá dá dinheiro para eu me sustentar. Aí o cara se apoia no sustento e fica lá para sempre. Meus irmãos, isso é bonito, né? Isso talvez seja até bom para a pessoa que faz isso, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina o seguinte, ó: você quer mostrar o seu amor mesmo? Amor. Para quem que você tem que olhar? Para os de fora ou para os de dentro? Para os de fora ou para os de dentro? Para os de fora ou para os de dentro? É isso. Oi? Eu vou dar um argumento bíblico, viu, dona Ruth? Eu vou dar um argumento bíblico mesmo. Abra sua Bíblia agora sim, lá na primeira carta de João, por favor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Conhecido de todo mundo, talvez pela referência você não pegue exatamente, mas quando você lê as palavras do versículo, você vai entender. 1 de João 4, 20. Quem puder ler, por gentileza, leia para nós. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nossa, é por isso que eu gosto desse versículo e é por isso que eu gosto de João. Porque João é claro de uma maneira assim, assustadora. E eu acredito que não tem uma outra forma da gente entender 1 de João 4,20. Olha como é que João diz já no comecinho, olha só. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, o que essa pessoa é? O que essa pessoa é? Meus irmãos, é a Bíblia que está falando, não sou eu. Eu só estou relendo uma coisa que já está escrita, tá? Não fui eu que inventei isso aqui. E olha a sequência do versículo. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E existe um argumento teológico que explica o porquê João pensa assim. É só você imaginar o seguinte: nós não podemos nos relacionar com Deus como se o nosso relacionamento fosse assim, ó, vertical, eu e Deus. Mas Deus nos disse o seguinte: se você ama a mim, você também ama os que eu salvei. Porque é por meio dos que eu salvei que você me enxerga no mundo. Esse é o ponto. Então, se você diz que você ama a Deus, mas o seu relacionamento é só vertical, ai Deus, eu te amo. Não, Deus quer que você prove o seu amor por Ele, amando aqueles a quem Ele amou. E é por isso, meus irmãos, que João usa essa palavra aqui no versículo 20. Olha, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão. Ou seja, João está pensando em quê aqui? Hein? Na igreja, não é? Irmão. Ele não está pensando em próximo. Ele está pensando em igreja. Relacionamento de fé. Está percebendo? Então é isso que eu quero que você entenda. Amor é manifestação interna. Amor é manifestação de dentro. Amor é coisa que a gente pratica dentro das 4 paredes e não fora.
E é isso que eu quero que você veja. O amor é sempre específico, irmãos. Não venha com essa história de que você ama todo mundo igual. Não é verdade. Não é verdade. E eu não estou querendo falar assim do seu relacionamento familiar. Que você ama um filho mais do que o outro. É isso que você está falando, pastor? Não. O que eu estou dizendo é assim. Qualquer pessoa que se manifeste em termos de amor, usando essa terminologia, se referindo a pessoas que nem conhece, essa pessoa está totalmente errada no seu contexto de amor. Amor é com quem você conhece. Amor é quem vive perto de você. Não tem essa de nem conheço, mas já amo. É porque é simples assim. A gente vê às vezes alguns vídeos desses que... eu sou muito resistente a quando, por exemplo, missionário ou organizações de missão querem convencer a gente a doar para o ministério usando aqueles vídeos dos africanos morrendo de fome lá. Gente, aquilo ali, alguém usar isso para se promover, para mim, é o símbolo de um marketing que dá certo, mas que não é bíblico. Por quê? Porque aí você olha lá e fala assim, ai, que dó das criancinhas da África lá, gente, ai, que coisa horrorosa, eles não têm alimento lá para comer e tal, ai, nós temos que ajudá-los, ai, que eu tô me sentindo assim tão incomodado, eu quero ajudá-los, eu quero melhorar a vida deles. Sim, porque eles moram lá na África. Vai pegar uma criança dessas e vai colocar dentro da sua casa para ver. Vamos cuidar, vamos fazer direito. Então, em vez de dar uma vez alimento, vamos trazer para perto do nosso convívio. Vamos ver se de fato isso funciona na prática mesmo. Irmãos, vamos parar de romantizar. Vamos parar de transformar amor numa coisa assim sentimental. Amor, segundo a Bíblia, é atitude. E essa atitude é interna. É por isso que Paulo não usa a palavra amor, ele usa a palavra bondade. Admoestação é coisa de quem é bom. Bondade, admoestação, é como a gente chama as pessoas, ou seja, é o nosso método de evangelismo. Nós chamamos as pessoas para dentro da casa de Deus admoestando. A gente chama as pessoas na casa de Deus como João Batista fazia: arrependei-vos, sejam batizados, o reino de Deus está próximo. É assim que a gente chama as pessoas para a casa de Deus. E aqui dentro a gente manifesta amor. Pastor, mas então o senhor está falando que a gente não pode amar todo mundo? Eu não estou dizendo que você não pode, eu estou dizendo que isso é impossível. É uma impossibilidade lógica esse tipo de coisa acontecer. Porque quando você começar a conviver, aí você vê se você ama mesmo ou não. Então não me convence esse tipo de discurso, porque não é esse o caminho da Bíblia. E é isso, meus irmãos, que Paulo está querendo, de fato, fazer. E quer ver uma prova agora textual, porque eu fui citando textos aqui e ali, mas aqui mesmo dentro de Romanos 15, eu quero que os irmãos vejam o que é que eu estou querendo dizer aqui. Paulo no 14 fala de bondade, não fala? Fala ou não fala? Fala, não é? Agora, eu quero que os irmãos vejam a ponte que Paulo faz entre bondade e evangelização no versículo 18. O 18 diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir quem? Os gentios, a obediência. Está vendo o papel da bondade aqui, de uma estação? Para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. É porque é pelo poder do Espírito Santo, meus irmãos, que a gente consegue ver as admoestações fincando nos corações. É o Espírito Santo que faz isso, tá? De maneira que, olha lá, olha o que Paulo está falando. Desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, o que Paulo tem feito? Divulgado o Evangelho de Cristo. Em outras palavras, Paulo vincula bondade à evangelização. É argumento textual. Paulo começa falando de bondade e depois ele fala: sabe o que eu quero fazer com essa bondade? Eu quero anunciar. O pressuposto é: eu vou falar de Cristo aonde ele ainda não é vivenciado, onde ele ainda não é conhecido. E quando essas pessoas conhecerem a Cristo, o que elas vão fazer? Aí elas vão aprender a amar uns aos outros. Eu descubro como Cristo me ama a partir do momento em que algum irmão na fé me abençoa, faz alguma coisa a meu favor. Eu descubro como Cristo me ama. A salvação, meus irmãos, é um chamado ao relacionamento. Não é um chamado para você caminhar individualmente. Isso está claro para vocês? Ficou claro? Então, bondade, evangelização.
amor, comunhão. Aspecto interno da igreja. Ficou claro isso? Alguma pergunta? Alguma consideração? Colocação? Fiquem à vontade. Alguém? Muito bem. Então, com esse contexto em mente, meus irmãos, veja o que Paulo está querendo dizer agora. Indo para o trecho que nós queremos e nos propomos a estudar, veja aqui, versículo 24. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Fazê-lo o que Paulo está querendo? Ele está dizendo, então, que como faz tempo que ele não visita os romanos, ele agora quer fazer isso. E ele quer fazer isso quando ele estiver em viagem para a Espanha. Aí ele fala no 24 assim, penso em fazê-lo, ou seja, visitar vocês, quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e de que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Meus irmãos, quando você fala assim, quando você vê Paulo falando que ele quer ser encaminhado para a Espanha pelos romanos, o que você acha que Paulo esperava que os romanos fizessem com ele? Quando Paulo diz assim, eu espero que vocês me encaminhem para lá, o que você acha que Paulo esperava que os romanos fizessem com ele? Eu ouvi alguém falando aí e acertou na mosca. Oi? Patrocinassem a viagem. E até, irmãos, eu pesquisei isso no texto grego, essa palavra encaminhado que aparece aí, se você for olhar a tradução dela lá no texto grego, o verbo grego usado lá tem o sentido de escoltar, e não simplesmente de vai. Mas escolta, o que é escolta? É quando você anda e o que tem perto de você? Tem segurança, né? Tem pessoas indo junto. Então Paulo diz, olha, eu espero, romanos, que vocês, de alguma forma ou de outra, me acompanhem nessa viagem. Comprem essa briga. Vão comigo. Fazendo isso que vocês falaram, e ao mesmo tempo fazer com que aqueles irmãos estivessem se propondo junto. Aí Paulo fala no 25, mas antes de ir para lá, olha, irmãos, olha, a harmonia da Bíblia é uma coisa tão maravilhosa, que todos esses pontos que eu levantei com vocês aqui, sobre amor ser interno e bondade ser externa, Paulo vai provar aqui agora. E eu vou dizer isso a você da seguinte forma, veja só, versículo 25, eu quero ir para a Espanha, e eu vou para a Espanha, mas agora, para onde que Paulo estava indo? E ele ia fazer o que lá? Ele estaria a serviço dos santos. Mas o que exatamente Paulo faria em Jerusalém antes de ir para a Espanha? Versículo 26. A Macedônia e a Acaia. E aqui, meus irmãos, nós estamos falando de uma área pertinho da cidade dos Colossenses, tá? Então é bem provável que aqueles irmãos lá tivessem feito o quê? Olha só o que isso quer dizer. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta. O que essa palavra implica, meus irmãos? Coleta. É uma quantia em dinheiro, né? E aqueles irmãos da Macedônia e da Acaia fizeram o quê? Eles levantaram uma coleta em benefício de quem? Dos pobres. Não, gente do céu, não. O texto diz assim, em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Cuidado com os de dentro, depois com os de fora. Percebeu? Então Paulo tinha essa visão de que primeiro você cuida daqui, depois você cuida de lá. Não adianta você tentar tratar o amor como se fosse apenas uma maneira de demonstrar solidariedade para pessoas que você nem conhece. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que Macedônia e Acaia, você não precisa ser expert em geografia para perceber que essas terras não ficavam em Israel. Elas ficavam na parte que hoje nós conhecemos como Europa. Então aqueles irmãos lá da Europa, crentes, tiveram o cuidado de saber que em Jerusalém tinha gente passando fome, e aí eles fizeram uma coleta e falaram, Paulo, leva lá. E aí, irmãos, me permitam fazer uma pergunta de cunho cultural para vocês.
para que eu fique sabendo de alguma coisa que está acontecendo em outra parte do meu país, da minha cidade ou até do mundo, eu uso isso aqui, correto? Como é que aqueles irmãos da Macedônia e da Caia ficaram sabendo que existiam pobres em Jerusalém? Ou seja, lembram-se que lá no livro de Atos está bem claro que quando o Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja, começaria em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, aqueles irmãos que estavam recebendo o Evangelho em suas respectivas localidades no mundo, sabiam, porque os apóstolos faziam questão, e os evangelizadores deles também faziam questão de mostrar, sabe esse movimento cristão aí, que está pregando o Evangelho para todo mundo, sabe aonde que ele começou? Jerusalém. Então a igreja de vocês existe, porque a igreja de Jerusalém existe. Então, se os crentes de Jerusalém estão passando por algum tipo de dificuldade financeira, material, isso é responsabilidade de vocês também. Porque nós somos um só, o quê? Um só corpo. Então, irmãos, vejam, visão missionária nada mais é do que visão que as igrejas têm que ter de cuidado umas com as outras. Houve um tempo onde certamente você, na sua trajetória cristã, pensava que se a sua igreja estava bem e todas as outras estavam mal, problema delas, nós estamos bem. Mas não é isso que Paulo está ensinando. Se você tem uma visão de corpo, então você percebe, opa, os crentes em Jesus Cristo estão precisando, então os crentes em Jesus Cristo vão se levantar, vão ajudar, vão fazer. Então Paulo se preocupa muito, olha gente, eu quero ir para a Espanha, eu quero chegar lá na Espanha, eu quero que vocês vão comigo, eu quero que vocês patrocinem a minha viagem, mas antes disso eu vou para Jerusalém. Antes disso eu vou cuidar da minha situação lá, depois eu vou para a Espanha. E meus irmãos, em termos de mapa, Paulo ia fazer assim, ó, Roma, Espanha e Jerusalém. Paulo faria aqui, aqui e depois aqui. É isso que o apóstolo Paulo estava querendo fazer com que a gente pensasse. E aí o versículo 27 nos diz assim, o que levou esses homens e mulheres da Macedônia e da Caia de fazerem isso para os santos que vivem em Jerusalém? O versículo 27 explica isso dizendo assim, isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são o quê? Devedores. Mas por quê? Por causa disso aqui, ó. Se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com o quê? Bens materiais. Paulo entende o seguinte, primeiro a lei e o evangelho se manifestou lá para os judeus. Foi em Jerusalém que o Espírito foi derramado, os apóstolos da igreja de Cristo eram judeus, então tudo começou com os judeus. Então se os gentios receberam o evangelho, era por causa dos judeus. Então eles são devedores. Porque essa história de vida que nós recebemos hoje aqui, essa Bíblia, meus irmãos, que nós lemos aqui, surgiu lá. E isso é para que você tenha em mente a seguinte ideologia. A Bíblia não é um livro inspirado por Deus no sentido de que ele caiu do céu, assim, ó. Tá? Até porque a própria Bíblia diz lá na segunda carta de Pedro, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é um livro humano no sentido que homens escreveram, divino no sentido que ele é inspirado por Deus, os homens que escreveram foram inspirados por Deus, mas eram homens. Homens. E homens procedem biologicamente de algum lugar. E qual é o lugar do qual estes em específico procediam? Jerusalém, Judeia. E aí versículo 28, veja só o que Paulo diz. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, eu vou para a Espanha. Então veja como Paulo tratava isso. Primeiro nós vamos resolver Jerusalém. Primeiro nós vamos lá ver como é que as pessoas estão. Eu vou lá levar a oferta, lá da Macedônia e da Caia. Primeiro a gente faz isso. Depois a gente vai para a Espanha. Tá bom? E aí o versículo 29 diz assim, Paulo falando, e bem sei que ao visitar-vos, eu irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, meus irmãos, Paulo começa o 14 falando assim, eu estou certo a vosso respeito de que estáis possuídos de bondade, conhecimento e admoestação.
E aí Paulo encerra essa parte dizendo assim: quando eu for visitar vocês, eu sei que vocês estão na plenitude da bênção. Ou seja, além de bondade, vocês têm amor. Além de cuidar dos de dentro, vocês cuidam dos de fora. É a plenitude, é a inteireza, é a completude, é o inteiro da bênção de Cristo. Não é só um e nem só outro. Tá bom? E é exatamente isso, irmãos, que eu imagino que todos nós aqui devemos completar. Nós não podemos ser uma igreja que adota uma visão que vai para cá ou que vai para lá. Nós estamos dentro de um corpo que tem necessidades externas e tem necessidades internas. O que eu quero dizer? Existe a necessidade de nós pregarmos o Evangelho? Existe, mas quando essas pessoas receberem o Evangelho, elas serão agregadas à igreja e devem aprender a cuidar umas das outras. Então, às vezes a gente ouve alguns absurdos do tipo assim: o investimento que não é revertido em pessoas de fora não é um investimento justificável. Como assim? Então as pessoas de dentro da igreja não têm necessidade? Então é só missão que importa? Quem está aqui? Pragmaticamente é isso que a gente fala. Se a igreja não prega o evangelho fora, então a igreja não serve para nada. Uai, então nós estamos fazendo o que aqui? Nós estamos fazendo o que aqui, meus irmãos? Domingo após domingo, quarta após quarta. Sim. Quem me chamou? Jatir. Sim. Eu acredito que essa é uma das aplicações possíveis, e não só possíveis. É para que a gente também pare de imaginar que quando Deus derramar a bênção sobre a nossa vida, qualquer que seja ela será assim, por exemplo, uma gotinha que vai cair do céu aleatória, assim, pá, e chega na nossa cabeça. Deus abençoa os seus filhos por meio de quê? Dos outros filhos. Então, se nós recebemos bênção de Deus, meus irmãos, quem é que Deus vai usar para nos abençoar dessa forma? Os irmãos. É isso. E aqui, é por isso que eu digo que é uma das aplicações possíveis. Essa bênção às vezes pode ser financeira? Pode. Mas às vezes, meus irmãos, e eu acho que vocês sabem bem disso, não é só de dinheiro que nós estamos precisando. Se você perguntar para qualquer pessoa se ela está precisando de dinheiro, talvez ela diga: não, mas se você quiser dar, não tem problema, né? Porque é sempre uma coisa que a gente usa na vida. Mas o ser humano não tem necessidade só de dinheiro. Aponte aí outra necessidade do ser humano, além de dinheiro. Ninguém precisa de mais nada, só de dinheiro? Ah, bom. O que o ser humano precisa também? Da onde ele vai tirar alimento espiritual, dona Esther? Quem que vai ministrar a palavra de Deus para ele? Não é um irmão? Não é quem conhece a palavra? Quer ver uma outra coisa que ser humano necessita? Atenção. Todo ser humano tem necessidade de atenção. Aonde que esse ser humano vai conseguir atenção? Ah, mas ele não pode ir para o psicólogo? Pode, mas ele vai lá para o psicólogo, ele tem que pagar a consulta, e ele vai falar, e o terapeuta dele vai falar assim para ele: Pim, acabou o tempo. Semana que vem a gente volta. E agora na igreja a gente tem uma coisa muito poderosa, que é esse momento onde você liga para um irmão seu e ele fala assim: será que você pode orar por mim? Meus irmãos, pode parecer esquisito. Eu não acho esquisito, mas alguns talvez achem. Mas teve gente que falou assim para mim, ligou para mim uma vez assim, falou: pastor, eu tenho uma necessidade pontual aqui, e eu não tenho condição de marcar um horário com o senhor, mas eu queria fazer um pedido para o senhor. O senhor pode orar por mim aqui no telefone? Aí eu falei: sim, senhor. Sim, senhor. Já fiz isso para todas as coisas. Já mandei oração por áudio do WhatsApp. Recurso para fazer isso a gente tem, viu, irmãos? Agora a gente só pode fazer isso para quem pede, né? Porque a gente não tem bola de cristal. E esse é o ponto. Jatir,
Eu tenho um problema de responder pergunta específica, abrindo demais, mas a sua pergunta é respondida assim. É uma das coisas que a gente pode concluir, que eu nunca vi o justo mendigar o pão, porque a igreja ajuda a igreja? Sim, sim, financeiramente, materialmente, espiritualmente, emocionalmente, a igreja supre a si mesma em Cristo. Certo? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Mais alguma pergunta? Oi? Pois não. Pois não. E todos aqueles que estão, digamos assim, em comunhão saudável com uma parte do corpo de Cristo, experimentarão esse tipo de bênção. Seja através da igreja de Cristo na qual você está, ou seja através da igreja de Cristo de modo global. Porque, irmãos, a igreja de Cristo tem umas coisas interessantes. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de pregar em lugares que eu nunca tinha ido na vida, nunca tinha conhecido, mas você tem ali uma família que preparou a semana inteira um cardápio maravilhoso para você comer no fim de semana, e eles nunca viram você. Eles nem sabem quem você é, mas eles abriram a casa para hospedar você, porque você está ali em missão, em serviço do reino de Deus. E, irmãos, é simples assim. Você está em outra cidade, você vai visitar, vai passear em outro lugar. Você que é do povo de Deus, qual é o primeiro lugar que você busca quando você está fora da sua cidade? É onde tem uma igreja. É simples assim. Nosso reino não tem fronteiras, nosso reino está no mundo inteiro. Nós somos parte de um corpo que é espalhado por toda a face da terra. E nós somos irmãos, nós temos a mesma fé. É meio louco de você pensar isso às vezes. Eu estou abrindo minha casa, eu estou hospedando, eu estou me relacionando com uma pessoa que eu nem conheço. É crente. Tem fé em Jesus. Então, é um só comigo. É o mesmo corpo. Ela pode me ajudar. Eu tenho também esse tipo de experiência comigo. Às vezes a gente faz amigos que vão morar em outro país, às vezes, ou a gente faz amigos que moram em outros países e tal, e a gente continua se relacionando. Olha, é o reino de Deus, é o evangelho. Isso é só na igreja, meus irmãos. E Paulo diz no versículo 29, de maneira bem clara, para os romanos, Paulo falando isso: quando eu for visitar vocês, eu vou na plenitude da bênção de Cristo. Eu sei que eu vou ver uma igreja preocupada com os de fora, por isso que vocês vão patrocinar a minha viagem para a Espanha, mas eu também vou ver uma igreja preocupada com os de dentro, porque eu sei que vocês estão cheios de bondade e conhecimento para admoestar uns aos outros. É isso que Paulo pensa da igreja, irmãos. E eu creio nesse propósito, porque é um propósito de Deus para a igreja. Tá certo? E aí Paulo vai terminar o capítulo 15, né, dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos. Você lembra de outra parte de Romanos que Paulo fala exatamente a mesma coisa? Rogo-vos, pois, irmãos. Tem um bem conhecido em Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui Paulo vai dizer o seguinte: eu rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. E aí Paulo diz o quê? A minha oração agora por vocês é para que vocês façam o quê? Que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Meus irmãos, essa é a nossa arma.
Essa é a maneira que a igreja se prepara para esse tipo de coisa. E o que eu acho interessante é justamente Paulo relacionar a oração à realidade da luta. Não é interessante? Que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Uma igreja militante, uma igreja que luta, é uma igreja que faz o quê? Que ora. John Piper tem uma frase que eu até botei no meu computador lá no papel de parede. Nós não saberemos para que serve a oração se nós não lembrarmos que a realidade da vida é luta. A gente está o tempo todo lutando, irmãos. E Paulo aqui está colocando que tipo de luta? Bom, Paulo sabe que quando ele for lá para a Judéia, o que ele vai encontrar lá? Versículo 31. Para que eu me veja livre dos rebeldes. Irmãos, sabe, esses rebeldes aí, seriam aqueles que fariam o quê? Observem como Paulo tratava essas questões. Versículo 31. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Aí eu pergunto a você, num contexto onde Paulo estaria levando oferta, aqui a gente não sabe se a oferta era grande, se era pequena, se era muito, se era pouco, mas era uma oferta. Paulo vislumbra com os romanos a seguinte situação: irmãos, orem, para que quando eu chegar lá, os irmãos aceitem a minha oferta. Os irmãos aceitem a oferta dos outros. Porque haveria um risco de ninguém aceitar. Existiriam pessoas lá que não aceitariam. Para que este meu serviço em Jerusalém, Paulo diz, seja bem aceito pelos santos. Orem, irmãos, para que isso aconteça. Aí eu pergunto, que tipo de gente recusaria uma oferta? Não sei. Mas o que Paulo está querendo dizer é que a maneira que a oferta veio, ou seja, de gente lá da Macedônia, lá da Caia, lá de longe, Paulo diz, eu quero que esses irmãos aceitem. Eu gostaria que esses irmãos ficassem cientes de que essa é uma oferta de amor, não é para humilhar, não é para compaixão assim, superficial, mas é uma coisa que vem de um coração que ama mesmo. E aí, Paulo fala no 32, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Paulo fala, olha irmãos, além da alegria que eu desejo sentir em ver vocês, romanos, quando eu chegar, eu também quero compartilhar com vocês a alegria da manifestação de que os santos aceitaram a oferta. Isso que é interessante. Então, o que Paulo está querendo é assim, orem irmãos, para que quando eu chegar aí entre vocês, eu tenha notícias de que Deus respondeu às orações que vocês fizeram. Olha que beleza. Para que eu compartilhe a vitória que nós conseguimos por causa da oração de vocês. E essa é a melhor maneira de nós nos engajarmos com uma causa, meus irmãos. Oração. Porque quando a gente ora e a gente responde, pode ser que a bênção propriamente dita não tenha sido para nós, mas se nós oramos e Deus agiu com favor, a gente se sente parte disso também. Nós oramos. Então, é isso que Paulo queria. Vamos nos engajar nas causas, meus irmãos, para que Deus possa responder e a gente possa celebrar juntos. E aí Paulo encerra essa parte dizendo no versículo 33, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. E é isso, irmãos, que nós encontramos aqui no 33. Paulo tem uma visão de missões que é extremamente ampla. E eu pretendo passar essa visão para vocês tantas vezes quanto for necessário, apenas a fim de que nós vivenciemos o seguinte princípio: amor interno, bondade externa, evangelização, manifestação de bondade, cuidado de uns para com os outros, manifestação de amor. Nós só manifestamos amor, meus irmãos, quando o objeto desse amor são os santos e não os de fora. Tá bom? Então é isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para nós. Amor é quando você vislumbra o corpo de Cristo. Bondade é quando evangeliza, quando busca a glória de Deus, você faz isso de forma a admoestar aqueles que vivem longe do Senhor. Tá bom? Deu para entender isso, meus irmãos? Então...